Preciso dar continuidade em nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está me guiando, é o meu diretor. E a gente tem dado sequência. Ele pediu para trazer um tema bem polêmico e eu falei: posso falar isso? Pode falar, que eu falo por você. Então vamos ver o que ele tem para falar? Vamos direto no assunto. É profundo, você vai entender. E os que têm fé, os que crê, entende o sinal que é ele falando, tá bom? Sou apenas um instrumento, o menor, jovem pastor, o menorzinho da casa de Jessé, o menor. Vamos lá. Pornografia. A pornografia me atingiu muito novo, na adolescência. E eu vinha sofrendo com isso, né? Preferia um filme, tempo do CD, do CDzão, que era mó difícil de assistir, tempo da Playboy, etc. E aí, eu nem tenho vergonha de falar porque salva vidas, salva casamento, resgata casamento. Psicologicamente e cientificamente, vou falar um pouco assim, mas você vai entender. Foi comprovado que a mente fica cauterizada na pornografia, fica cauterizada nas drogas, fica cauterizado, fica colado, pregnado no pecado, pregnado no vício, maldito. Que a Bíblia vai dizer que a gente é morto quando a gente está pregnado, tá colado. A Bíblia diz que a gente passa a morrer. Para Deus a gente morreu. Vamos lá. Só que Deus ressuscita, viu? E aí, o tempo passou, eu casei e continuei a prática da pornografia. Continuou. Tinha mulher, tinha tudo, mas eu ia lá. Toda vez que eu estava com problema, toda vez que eu discutia, toda vez que eu estava em depressão, era filme de pornografia. Um mais louco do que o outro. Envolvia muitas coisas. Eu conheci o pecado de Sodoma e Gomorra. E Deus me libertou. Você sabia que Ele libertou? Ele curou. Foi uma cura para minha alma. Eu andava muito oprimido. Eu ia muito pouco na igreja. Isso foi antes do meu chamado. Antes do meu chamado. Eu nem sabia o meu chamado. Mas eu já vinha fazendo missão. Sem carteirinha, voluntariamente para pensar em se salvar. Eu era... vou me comparar com Maria Madalena. Eu era o masculino de Maria Madalena. Para você entender o profundo. Tinha muitas mulheres, tinha muitas oportunidades. Conheci. Era para me ser o cara da rede social num lado diabólico. Era para mim estar cheio de tatuagem no pescoço, cheio de mulheres, cheio de grana. Mas eu disse não. Eu quero me salvar e salvar os meus irmãos. Quero alcançar almas. Eu nem sabia que eu era pastor. Olha que forte. Eu nem sabia. O Espírito Santo me vedou. Ele me jogava para pastores que não levanta quando vê que é concorrente. Pastores Saul, pastoras Saul, né? Pastoras Penina. Quando vê que a pessoa é usada, que a pessoa tem sede, tem fé, e o milagre acontecerá através daquela pessoa, o Saul te persegue. Isso é normal, mas vamos seguir. E aí, quanto mais eu entrava na pornografia, mais eu queria. Mais sede, mais fome, mais desejo. Desprezava a mulher, né? Preferia assistir a ficção do que o real. Fiquei cauterizado. Tinha que beber vinho, tinha que se drogar para sair um pouco. E foi muito difícil porque eu não tinha um pastor para me falar. A minha pastora nem ligava para mim.
Os meus irmãos ainda trocavam ideia, mas não estavam no ponto. Eu até chamei uns e outros, escandalizava. Ninguém estava pronto como eu estou pronto. Como Deus me preparou para você hoje. Ninguém. Não tinha ninguém para falar isso que eu estou falando. E até hoje as pessoas ficam com vergonha, ficam com medo. E isso pega a mulher também, o Espírito Santo está falando. Pega a mulher também. Tá bom? Quem casa com o pretinho, que é o branquinho, o lourinho dos olhos azuis. Quem casa com o lourinho, que é o pretinho. Quem casa com o gordo, que é o magro. Quem casa com a gorda, que é a magra. A gente não tem limite. A carne é sem limite. Ela quer te prejudicar. A carne é desse mundo. Ela tem desespero, porque uma hora a tua alma vai embora e ela vai ficar. Ela tem que ficar. A carne fica. Ela é desse mundo. Então ela aproveita o máximo de você. O máximo. Querendo te tirar da salvação ainda. Porque quem manipula a carne é o diabo. É a brecha que a gente dá. E eu entrei lá. Não queria mais aquela posição, já queria outra. Não queria mais aqueles atores, queria outro. Já não queria mais leve, queria o pesado. Já. A gente não se contenta. A pornografia, a gente não se contenta. É muito complicado. Você sabe o que eu estou falando. Como você saiu, pastor Rony? Se envolvendo com a casa de Deus. Corri para a casa de Deus. Mesmo fechando a porta, tanta igreja fechou a porta, não me abraçava, porque eu carregava o chamado para pastor e eu não sabia. Tanta implicância, eu passei por tanto ministério, meu. Tanto ministério oprimido de droga, de pornografia. Ninguém abria a porta para mim quando a pessoa sentia que a gente ia orar junto. Até quando a pessoa orava por mim, ia uma legião de demônio contra a pessoa. Ia dizer, eu orei por você, passei mal. Tão forte que era o meu chamado. Tão forte. E nesse meio teve traição dos dois lados. A gente sofreu com isso. Já tinha criança. Foi muito doído. Então hoje eu trabalho com prevenção para não acontecer. Eu pego esse casal bem novinho, jovem. Eu pego até, converso até com o idoso. O idoso, mas com o idoso já está sem prazer, e está sem prazer, mas o diabo é sujo. Tem idoso que assiste pornografia, você sabia? Fica coçando o negocinho lá, não funciona mais, mas fica a carne impregnada. Que coisa, né? Eu estou fazendo aqui, tendo sabedoria do Espírito Santo, pra gente não se perder. Tá bom? Já foi 8 minutos do vídeo, mas é maravilhoso falar isso. É fugindo de lá. É se envolvendo com a obra de Deus. O Espírito Santo limpa a gente e ele habita. Aí entra os frutos, começa a nascer os frutos. Os frutos é aquele que você combate